Bom, nesse Explicando TypeScript a gente vai tratar sobre o Discriminated Unions, ou uniões discriminadas, que basicamente refere-se a uma interface ou algum tipo que apresenta uma chave em comum entre todas as variações, as variantes desse tipo, mas as outras propriedades elas são opcionais. Então, aqui no meu playground eu vou criar um exemplo aqui, o meu type veículo. E aí vamos dizer que o meu tipo veículo aqui, ele tem o tipo, que aí vai ser, por exemplo, gasolina e elétrico. E aí, por conta que é um tipo ou gasolina ou elétrico, ele vai poder receber bateria, obviamente se for um carro elétrico, então ele vai ser opcional e vai ser do tipo número, e ele também pode ter tanque, que vai ser do tipo número. Eu sei que carros a gasolina também tem bateria, mas vamos entender bateria como a bateria para mover o carro. Enfim, entenda tanque como bateria, bateria como tanque, certo? E aí se eu tiver aqui uma função function calcule distância máxima gasolina, e aí eu vou receber aqui veículo. Vocês vão ver que se eu tentar fazer aqui, ó, return a veículo.tanque vezes, e aí vamos criar aqui uma constante chamada autonomia gasolina. Vamos dizer que o nosso carro aqui ele faz 15 km por litro, o que, se eu não me engano, é uma boa autonomia para um carro hoje em dia, né? Corrija aí, me diz aí nos comentários qual que é a autonomia do carro de vocês, porque eu não, o meu carro acho que faz 13 km, mas enfim. Veículo.tanque vezes autonomia gasolina, certo? Você vai ver que o TypeScript está falando aqui, olha, meu amigo, o objeto ele pode ser indefinido, ele pode ser undefined, né? Por que ele está falando isso? Porque o TypeScript ele não está entendendo que eu tenho uma correlação entre o tipo do carro e a existência ou não de bateria ou de tanque, né? E aí você pode falar, beleza, o que eu posso fazer? Eu posso dar um if veículo.tipo foi igual a gasolina, eu dou o meu retorno aqui, caso contrário, eu retorno nulo. Mas vocês vão ver que ainda assim, o TypeScript não vai conseguir fazer essa inferência ou esse palpite, justamente porque eu não estou associando o tipo, a chave tipo do meu tipo a veículo, à existência ou não dessas outras propriedades. Então, como que geralmente você vai trabalhar isso? Você vai criar dois tipos diferentes e o tipo veículo ele vai ser a união entre os tipos que você criar. Então, ao invés de ter o tipo veículo como um objeto, você criaria o tipo, vamos dizer, carro a gasolina, que vai ser do tipo, obviamente, gasolina. E aí sim ele vai ter tanque, e aí tanque não vai ser opcional, tanque vai ser um número. Ou você tem o tipo carro elétrico, que aí ele vai ser elétrico, e em vez de tanque, como obrigatório, vai ser bateria. E aí assim que eu fizer isso, vocês vão ver que, e aí eu tenho que substituir, obviamente, falar que o meu veículo ele vai ser ou um carro a gasolina ou um carro elétrico. Aí vocês vão ver que o TypeScript ficou felizão. Por quê? Porque se eu der o hover aqui no veículo, você vai ver que ele já consegue reconhecer que o meu veículo, na verdade, não é um tipo veículo. Ele é um tipo carro a gasolina. E aí aqui você está vendo que ele já consegue interpretar o resultado. Quando você tem múltiplos tipos, o que geralmente a gente trabalha no TypeScript é, ao invés de fazer vários ifs, você pode fazer vários ifs também, mas a gente pode substituir isso aqui com um switch, né? Então a gente pode fazer um switch em veículo tipo, e aí eu vou ter aqui o meu case gasolina, que eu vou dar o meu return aqui. Eu vou ter o meu case elétrico, que eu vou dar um return null. E aí geralmente TypeScript a gente mesmo assim vai fazer o default, e aí eu daria um throw new error, valor inválido, aí você colocaria a mensagem valor inválido, certo? Porque basicamente se o seu código for tipado, ele não vai chegar aqui no default, mas caso vamos dizer que você está consumindo isso de uma API e aí você não consegue garantir o objeto na raiz, pelo menos assim você vai ter uma maneira de checar e você vai ter uma maneira de validar ou pelo menos ter algum log de um tipo inválido, né? E basicamente essa é o principal
uso, vamos dizer assim, do Union Type. Mas uma coisa que é interessante também é que você pode criar o que a gente chama de Type Guard, ou Type Guard, né? Que seria o guarda de tipos, vamos dizer assim, ou segurança de tipos. Então você pode fazer uma função, que aí nesse caso eu vou chamar aqui isGasolina, misturei inglês com português, mas enfim, que vai ser, ele vai receber o veículo novamente e ele vai, eu tenho que mostrar o tipo aqui, e aí a parte interessante é, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, então eu vou dar um return veículo tipo é igual a gasolina, então basicamente ele vai retornar um booleano aqui, né? Só que vocês vão perceber que se eu fizer isso daqui, então vamos dizer if isGasolina e eu passar veículo, vocês vão ver uma coisa, vocês vão ver que veículo aqui, ele ainda está retornando como veículo, porque o isGasolina, nesse caso, ele está retornando um booleano. Então essa checagem aqui não está fazendo vamos dizer assim, não está assegurando o tipo. E aí o que você pode fazer? Você vai definir que o retorno dessa função é um type guard. Então nesse exemplo eu vou colocar veículo is carro a gasolina. Então agora o retorno da minha função isGasolina vai ser obviamente um booleano, mas o TypeScript está interpretando esse type guard aqui que eu estou fazendo como um narrowing, né? Eu estou diminuindo as possibilidades. Então agora se eu der um hover aqui novamente em veículo, você vai ver que o meu veículo ele está sendo identificado como um carro gasolina, e novamente se eu tirar essa declaração aqui do meu retorno, vocês vão ver que ele ainda entende veículo como veículo, mesmo eu estando passando por esse if statement aqui. Então, mesmo ele caindo na cláusula de if aqui, ele ainda não entende que essa minha função ela está diminuindo as chances ou diminuindo as variações do tipo veículo. Então, essas são duas maneiras interessantes. Com TypeScript você vai ver muito uso desse tipo de type guard aqui, que é justamente para fazer o narrowing, né, fazer a diminuição das variações de algum tipo. E também você vai ver bastante gente usando switch ou usando if statements, justamente para a mesma coisa, para fazer o narrowing de um tipo de uma união discriminada. Bom, era isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar explicando alguma coisa. Deixa no comentário aí se vocês já usaram type guards e que tipo de type guards vocês usam geralmente. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.